Cruz, Simas, a Umbanda também embranqueceu, diz a Márcia Cruz. Depende da Umbanda. Na verdade, esse é o problema que está desde a formação da Umbanda ocorrendo, Márcia. Porque quando eu fui escrever, eu pesquisei Umbanda uns 6, 7 anos para escrever um livro chamado Umbandas, uma história do Brasil. O livro se chamaria Umbanda, uma história do Brasil. E eu, com 6 meses de pesquisa, descobri que era inviável. Então, são as Umbandas. E o grande embate que ocorre dentro do campo da Umbanda é esse embate sobre o que a Umbanda é. Inclusive nessa dimensão do embranquecimento, do não embranquecimento, de reivindicar uma Umbanda que é uma religião afro-brasileira, ou uma Umbanda que tem um recorte kardecista, que embranquece os cultos afros a partir de uma dimensão e perspectiva de evolução do karma dos espíritos, né? Se você estuda os anais, esse eu fui a fonte para estudar dos congressos de espiritismo da década de 40, é uma coisa assustadora, porque de um lado você tem os adeptos de uma Umbanda de viés kardecista, que diziam que a Umbanda precisava se afastar de suas referências africanas mais evidentes, porque isso desqualificava a Umbanda, né? E do outro lado você tinha um amplo movimento liderado por Tancredo da Silva Pinto, Tata Tancredo Silva, entre outros, mas reivindicava uma Umbanda profundamente banto, não negando influências do kardecismo, mas uma religião banto-ameríndia, né? Como dizia Tata Tancredo. E eu vou dizer o seguinte, as Umbandas do Rio de Janeiro, elas ainda são muito bantos, né? Aqui, se você vai a algumas Umbandas, as macumbas do Rio de Janeiro, cariocas, onde tem ainda centro de Umbanda, Madureira, Estácio, você vê ainda uma Umbanda ou Molocô, como a gente costuma dizer, muito consistente. Agora, eu concordo com você que tem outras Umbandas que vão nessa corrente do kardecismo, uma Umbanda cristã, até os adeptos da Umbanda banto dizem que mas é o cristianismo africano do Congo, né? Mas eu acho que passa por aí. E olha, estudar Umbanda é impactante para você estudar os dilemas, as contradições e o racismo estrutural brasileiro. É impressionante. Você colocou uma questão importante, mas eu diria que tem ainda uma referência de Umbanda ou Molocô que ainda viceja de uma maneira muito forte. Agora, realmente, eu tenho visto cada coisa, enfim, mas eu não vou julgar, não, porque cada casa é uma casa, tem a sua doutrina, muitas vezes ditada por uma entidade, enfim, essa é uma encrenca. Eu sei, se estudar escola de samba é encrenca, Umbanda, meu Deus do céu. Vamos dos recados aí, Thalita. Aqui o Nelson Roberto de Oliveira. Se quiser cantar, Simas, é um trecho aí do samba enredo da Tijuca. Logum Edé, Loci, Logum Aru. Ele está saudando o Logum Edé. O samba reflete o espelho Orisum, nas águas de Oxum, a luz de Orumilá. Magia que desagou na ribeira e fez o caçador se encantar. Sou eu, príncipe nascido desse grande amor, herdeiro da bravura e da beleza, é a minha natureza, a dualidade e o fulgor, o todo que aprendi, o todo que repuni, fez imbatível a força do meu axé, de brilho imenso, desafio o consenso inquieto e intenso, Tologum Edé, o Acofaê, o Toiá, ô, Acofaê, desbravei o mar, não ando sozinho, galopo o cavalo marinho, abre caminho pro povo de Ijexá, e por aí vai. Coisa linda. Lindo demais. Coisa linda. Muito bonito. E aí esse é o final, Logum Edé, Logum Aru, Logum Edé, Loci, Iruaú, a juventude do Boré, desce o morro pra cantar em seu louvor. Logum Edé. Que coisa maravilhosa, cara. Sou um dos parceiros, mas tem parceiro bom a beça. Diego Nicolau, Fred Camacho, Feijão, Miguel, Estevam, Anitta, filha de Logum Edé, que depois de ter perdido
200 mil seguidores, aceitou fazer parte da nossa parceria para reafirmar sua fé em Logum-Edé, porque ela é iniciada para esse orixá, e vamos que vamos. Gustavo Clarão está com a gente. Só gente boa. Vamos lá, mais recados, Thalita. Bom, Neuza Araújo. Ainda antes do Simas se despedir da gente. Isso aí. Ele está certíssimo, diz a Neuza, acontecendo isto em Salvador. O financiamento do carnaval está complicando os foliões que curtiam o carnaval. Isso está impactando muitos carnavais urbanos mesmo, gente. Isso daí é muito sério, não sei como está a questão em São Paulo, Belo Horizonte, mas Salvador e Rio de Janeiro, muito complicado. Você tem uma sanha, né, de financiarização pesada. Bom, professor Viaro aqui, olha só, faz uma pergunta. Simas, a tese de Roberto da Mata, Carnavais, Malandros e Heróis, trata de hierarquias e inversões sociais a partir do carnaval. Qual a sua opinião sobre a tese? Excelente pergunta. Boa, mas eu teria algumas discordâncias em relação à escola de samba, porque o estudo seminal do da Mata tem que passar sobre ele. Ele trabalha muito a questão do carnaval como uma festa de inversão social. Uhum. Eu acho que em relação à escola de samba é mais complexo, porque você traz uma dimensão de inversão social, não tenha dúvida, mas você traz uma dimensão também de negociações, de adequações, né? Que fogem a esse modelo da inversão, que me parece um modelo muito vinculado ao carnaval medieval europeu, né? Eu acho o trabalho do da Mata fascinante, mas é muito curioso, porque, a rigor, a escola de samba, ela escapa. Em relação ao carnaval de rua, eu tendo a concordar inteiramente com ele, mas a escola de samba escapa a essa dimensão da festa de inversão social, porque a escola de samba se estrutura em dimensões de negociação, adequação e resistência ao mesmo tempo, que acho que tornam esse modelo um pouco mais complexo. Eu, inclusive, criei um conceito para falar sobre isso, que parece um paradoxo, mas não é não, que eu chamo de adequação transgressora. Né? Você se adequa a um certo modelo, até porque você precisa do diálogo constante com o poder público. A escola de samba está estruturada dentro de fundamentos de disciplina negociados com o poder público. Então, quebraria um pouco essa ideia de uma festa de inversão. A coisa ali é um pouco mais negociada, né? Então, não é isso. A escola de samba, na verdade, ela opera, só para não deixar sem resposta, ela opera num espaço muito curioso em que você tem as camadas negras do Rio de Janeiro buscando caminhos de legitimação social. Uhum. Ao mesmo tempo que você tem um Estado, sobretudo a partir da chegada do Vargas ao poder, que enfrenta a questão das manifestações populares a partir de uma ótica que não é mais exatamente a da repressão, mas é a ótica do controle por um certo discurso de disciplina e ordenamento. Então, desse encontro entre instituições que buscavam legitimidade social e um Estado que buscava ordenar de uma maneira mais disciplinada os folguedos, de forma mais ampla, é que surgem as escolas de samba. Então, elas operam de uma dimensão que me parece que são um pouco mais contraditórias e complexas do que simplesmente numa lógica ligada à inversão, quebra de hierarquia, ainda que o trabalho do da Mata seja pioneiro, fundamental, concordo para muitos carnavais, mas nós temos carnavais plurais, gente. O carnaval de rua e o carnaval de escola de samba operam de maneiras muito distintas. Então, por isso é que eu digo que é uma adequação transgressora. Para transgredir, você, curiosamente, paradoxalmente, se adequa. E, a partir dali, você vai operando em algumas brechas para tentar encontrar certos mecanismos de legitimidade. Bom, recados finais, Thalita, para a gente chamar o Moisés Mendes na última pergunta aí ao Luiz Antônio Simas. Tem mais duas perguntas, eu vou ler as duas rapidamente aqui, até por conta do tempo do Simas, viu, gente? A Rosa Everton Jara faz um comentário, diz: ouvir quem tem conhecimento profundo assim é bom demais. Obrigada por essa aula, Simas. Obrigado.
Deila Costa pergunta: o fato de nesse ano a maior parte dos enredos serem sobre africanidade pode ter pesado na decisão da Globo de transmitir o Oscar ao invés do desfile? E aí, uma outra pergunta também aqui, a Edith Oli São Paulo. Olá, como o senhor vê os evangélicos novamente mais agressivos com as religiões afros e também as descrições de terreiros e, ao mesmo tempo, vão pular carnaval? É isso, essas foram as duas últimas perguntas. Deixa eu comentar brevemente, até para não deixar as pessoas sem resposta, seria deselegante. Eu não sei se tem a ver com a Globo, não poderia, eu estaria chutando aqui, enfim, não tem como, não tem subsídio. Eu acho que passa mais mesmo por uma questão de mercado, Oscar, outras coisas. Aliás, é importante ressaltar que é sobre enredo afro, então eu me coloco uma pergunta mesmo, não tem excesso de enredo afro? Olha, eu acho que não. Ainda que eu acho que quase tudo pode virar enredo de carnaval. Outro dia perguntaram, tudo pode ser carnavalizado? Não. Mas muita coisa pode. Agora, vamos lembrar de uma coisa, os enredos afros são tardios na história do carnaval. São bem tardios. No Rio de Janeiro, isso começa na década de 60. Primeira vez que se cita um orixá num samba enredo de uma escola de grupo principal do Rio é 1966, com Iemanjá. É muito recente. E eu acho que esses enredos afro desse ano, eles têm um detalhe que me fascina. É mostrar que a África não é uma singularidade, é uma pluralidade. Então você tem a África Banto da Mangueira, você tem a África ameríndia do norte, com a Viradouro e a Jurema Sagada de Mestre Malunguinho, você tem a África Iorubá com Tijuca e com Imperatriz Leopoldinense, você tem a presença de uma África sincretizada com as ruas do Brasil, no enredo do Salgueiro, tem muita África ali, que é bacana. E essa questão da intolerância, eu acho que a gente tem que dar nome aos bois, é racismo religioso, né? Opera na tradição de desqualificação dos saberes não brancos. Então, é racismo religioso. Ressaltar que alguns evangélicos têm diálogos interessantes com comunidades afro-religiosas, não são todos, né, é importante, e abrir esses canais de diálogo, os dispostos a dialogar também é importante, mas o racismo religioso impera, infelizmente. Moisés Mendes. Então, eu só tenho a agradecer pela aula do Simas aqui. Né? Dizer que não tem nada a acrescentar, muito a acrescentar em relação ao que ele falou do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, Simas, tem um conflito, né? O pessoal da área do carnaval tem um conflito de 16 anos com o poder público aqui em Porto Alegre. E esse conflito passa, inclusive, por essa questão da localização, né, da área dos desfiles, que é na Zona Norte de Porto Alegre. Vou dizer, bom, na Zona Norte tem habitantes, sim, mas essa intenção de deslocar para a Zona Norte foi exatamente de tirar o carnaval da área central de Porto Alegre, porque tudo acontece aqui na área central, menos o carnaval. Então, assim, cara, agradecer pela tua aula, e acho que outro cara, Tiago, que tu conhece, que poderia estar aqui com o Simas, que certamente deve ser o teu fã, é o Renato Dornelles, jornalista. Meu grande amigo. Que cobre carnaval há anos, sabe muito de carnaval, das escolas aqui de Porto Alegre, né? E eu certamente depois vou passar esse link para ele te acompanhar aqui. Muito obrigado pela aula. Valeu, obrigado. Simas, a gente só resta te agradecer, né? Acho que o banho de encantamento que a nossa comunidade tem manifestado aqui, eu acho que explica muito do momento que a gente teve. Te ouvir é sempre maravilhoso, né? Imagina, nós estamos aqui, eu e a Thalita, 4 horas por dia, todos os dias da semana, e é a primeira vez que toda a minha família está conectada, porque são teus fãs, viu? Então, meu irmão Guilherme, obrigado, meu Paulo, todo mundo ligado junto hoje nessa sinergia, porque de fato te admiram demais, assim como eu e a Thalita conversávamos, que também somos teus admiradores. Obrigado pela fatia do teu tempo. E antes de a Thalita se despedir, eu só quero pedir que, dentro do possível, você volte mais vezes aqui com a gente, né? Porque sempre que a gente puder trazer a temática da cultura popular, do Brasil de fato, do carnaval, você precisa estar conosco para a gente poder ter autoridade no tema. E quando eu for ao Rio de Janeiro, eu vou buscar tua caneta aqui e também vou valeu! Nas aulas no boteco, que lá, aquilo é sensacional e eu quero estar lá contigo, viu? Maravilha, eu te agradeço a vocês, a pertinência, inclusive, das perguntas do nosso papo.
Eu estou terminando um dicionário que eu tenho que entregar agora no final de abril, e eu gosto de trabalhar sem pesquisador, eu mesmo faço pesquisa. Agora, no programa, você pesquisa, eu falei, pô, mas a pesquisa é a melhor parte, a pior parte é escrever. A melhor parte é quando você vai descobrir. A lida historiador isso, a pesquisa é ótima. Quando você tem que transformar a pesquisa em papel, que é uma desgraça. Mas eu estou escrevendo um dicionário que provisoriamente se chama Dicionário Brasileiro das Culturas Encantadas, e tem muito a ver com escola de samba, porque eu pego e faço inúmeros verbetes, vão ser para mais de 300 verbetes, envolvendo exatamente essas culturas do samba, dos terreiros, do cristianismo popular, mas eu vou me desafogar disso, e aí estou à disposição, depois do carnaval, se quiserem marcar um papo para comentar, Opa, o caldo da festa, só é combinar. Fechou. Valeu. Muito bom. Simas, bom, primeiro, grande Bar Madrid, que eu sei que você está sempre lá, eu vou lá sempre também. E dizer que, bom, eu venho do interior de São Paulo, mas estou no Rio já tem 3 anos, vim justamente para estudar história. Quero reforçar o convite para você retomar, inclusive para a gente falar um pouco desse primo, primo, né, que eu digo do Rio de Janeiro, que é São Paulo, e que bebe muito, inclusive, desse carnaval carioca, sobretudo sobre a questão das escolas de samba, porque a escola de samba é uma invenção carioca, Sim. É bom sempre reforçar isso. E também para falar um pouco mais sobre as singularidades dos carnavais. Você falou sobre isso um pouco na sua fala, e tem razão, porque o meu TCC no jornalismo foi contar sobre o carnaval de rua da cidade de Campinas, então a gente falou um pouquinho sobre o carnaval no interior de São Paulo, então falando um pouco sobre as singularidades, e de falar um pouco mais também, falar um pouco, né, dessa conexão mesmo de Rio e São Paulo. Ontem eu vi, por exemplo, Pena Branca e Chavantinho abrindo o carnaval do Vai Vai em 97, cujo enredo era falando sobre Minas Gerais. Então tem todas essas coisas, ou seja, tem papo aí para muito, muito tempo. Pô, esse é um assunto gostaria muito de poder estar com você novamente aqui nesse espaço para a gente falar sobre isso. Maravilha. Obrigada. Depois que passar o carnaval, eu retomo as minhas aulas no Bar Madrid, porque agora, vou dizer para vocês, o Rio de Janeiro está fazendo 43 graus na sombra. Então, tem que esperar passar um pouquinho para a gente voltar a brincar nos bares aí, que é o que a gente gosta de fazer no fim das contas.